Que fundozinho musical muito atraente, não é? Isso mexe com a nossa alma. Primeiro aos Tessalonicenses 4, vamos ler a partir do versículo 15, para continuarmos meditando na mensagem O Arrebatamento. Bom dia com Jesus. Deus abençoe a todos, Deus abençoe nossos irmãos que estão na internet. E nesta manhã, eu espero que Deus fale em cada coração. Vamos aproveitar, lermos a Escritura enquanto vocês estão em pé. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 15 até ao 18. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, você está incluído, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos, quer dizer, não estorvaremos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. São três coisas, três acontecimentos: alarido, voz de arcanjo e a trombeta de Deus. O alarido é esta mensagem que temos ouvido, que tem nos tirado dos credos religiosos e nos colocado em Cristo, na palavra. Então veja, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, estar vivo aqui na terra, vivendo com vocês, ou estando numa sepultura, não importa o quanto ela esteja lacrada, selada com cimento e tudo mais, né? Haverá uma ressurreição. Se eu estiver lá, eu virei primeiro, com certeza. E depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, com os ressurretos, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amém. Palavras de vida. Bondoso Deus, em cuja presença nós estamos. Somos muito gratos por este novo dia, esta nova manhã, sendo este o primeiro dia da semana, quando nós memorizamos a ressurreição do Senhor. Pois foi no primeiro dia da semana que o Senhor levantou dentre os mortos, sendo as primícias dos que dormem. E assim sendo, sabemos que lá em Jerusalém há uma sepultura vazia. E se ela está vazia, que ela está vazia, outras se abrirão num destes dias. Pai bendito, sê conosco nesta manhã. Sê generoso para com cada um dos teus filhos. Ajude-nos em nossas necessidades. Nós não sabemos o que nos convém pedir, o que realmente nós necessitamos, mas o Senhor sabe. Então ajuda-nos. Ajuda-me a mim, ajuda este irmão, ajuda esta irmã. E fale conosco, Pai. Fale aos nossos corações, pois o pedimos no nome de Jesus, teu Filho amado. Amém.
Assentai-vos. Pois bem, hoje não vai ser um culto de correção, não, né? Hoje não vai ter vara. Hoje vai ter ensinamento. Então eu quero a sua preciosa atenção, porque sabemos que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, se nós damos atenção àquilo que Deus quer nos falar, que é a sua palavra, isso vai mover a nossa fé e, assim sendo, vai aumentar a nossa esperança, né? A nossa convicção. E o Senhor Jesus disse que o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. E as palavras que vos tenho dito são Espírito e vida. Então a palavra de Deus, ela é vida, né? Então é bom assentarmos e darmos lugar para Deus nos falar, porque isso é o antídoto espiritual. Bom, nós paramos aqui no parágrafo 90 da mensagem O Arrebatamento. Peço que ore por mim, pois sou carente das vossas orações. E onde nós paramos, nós ouvimos o profeta pregando, mostrando para nós o que nós somos. O que nós somos. Ele disse aqui, na parte B do parágrafo 91, e o corpo de Jesus Cristo, a noiva, da qual, pela graça de Deus, você faz parte, nós fazemos parte. E o corpo de Jesus Cristo, a noiva, será parte do seu corpo. Amados, olha, isso não é leite desnatado. Porém, isso é alimento de águias. Isso é carne fresca. E isto é, assim diz o Senhor. Amém. Não é assim diz a igreja fulana de tal, não é assim diz o reverendo, né? Fulano de tal, pastor fulano de tal, mas isso é assim diz o Senhor. Aqui no Evangelho de São João, no capítulo 17, vamos ler estes versículos aqui. Devia ter marcado, né, seu Berto? São João 17, começando no versículo 17. O Senhor Jesus disse nessa oração sacerdotal, ele estava orando pelos seus discípulos e, portanto, estava orando por nós, por mim e por você. Ele disse: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Amém. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade.
Amém. Que é verdade, sua palavra é a verdade. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Você tem crido? Então você está incluído nesta oração. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um. Como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Amém. Então vejamos o que o profeta está dizendo, que o corpo de Jesus Cristo, que é a igreja, a noiva, será parte do seu corpo, isso é, do corpo de Cristo. Então ele diz, o que será? Ele foi a palavra, e a noiva terá de ser a palavra. Amém. Isso me faz lembrar do parágrafo 41 da mensagem Olhe, né? O profeta disse, agora sabemos que a palavra é Cristo. Isso não é para todos, isso é para aqueles a quem Deus chama. E sabemos que a palavra é Cristo. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E em Hebreus 13, 8, a Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, se a palavra é Cristo, ele continua sendo Cristo. Portanto, é para a palavra que olhamos, pois ela é a expressão do que Deus é. E quando Deus veio em Cristo, veja, a Bíblia diz que Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. Trinitariano, abre a cabeça, rapaz. Como Deus estava em Cristo, uma pessoa dentro da outra, Deus, o Espírito, trabalhando através daquele tabernáculo de carne que ele gerou no ventre da Virgem Maria. Não é isso? Portanto, e quando Deus veio em Cristo, ele era a expressão do que Deus era. Era a palavra feita carne. E o que quer que ele tenha sido, ele sempre permanece, porque ele é eterno e não pode mudar. Amém. Lembro do nosso irmão Brana, né? E Billy Paul, quando veio aqui no Brasil, com aquele rostão de lua cheia dele, né? Eu gosto disto. Balançava as papadas assim, né? Eu gosto disto. E eu creio que você também gosta, né? Todos nós gostamos. Muito bem, então ele foi a palavra, e a noiva terá de ser a palavra. Palavra acrescentada à palavra, quer dizer, palavra sobre palavra. Acrescentada à palavra. Então ele mostra que a justificação, a mensagem de Lutero, depois veio a santificação de Wesley, acrescentada sobre a justificação. Depois veio o batismo pentecostal, não é? A restauração dos dons espirituais, acrescentado sobre aquilo. E o irmão Branham disse, todo o restante acompanha isto. Palavra sobre palavra. É Deus acrescentando algo para que possamos crescer, não é? Crescer, até alcançarmos a estatura completa de Cristo. Então ele continua nos dizendo, tem de ser a palavra em cima da palavra, germe ensina em cima de germe, vida em cima de vida, para apresentar a estatura completa da noiva, do corpo, não é? Da noiva do Senhor Jesus Cristo. Amém. Agora lembre-se, você era um atributo.
Meu Deus. Um atributo é aquilo que é próprio de um ser. E você era um atributo de Deus. Você é algo próprio dele, que é um ser. Então, aqui no parágrafo, meu Deus, 92. E agora, o negócio é... Irmãos, preste atenção, isso aqui é muito profundo. E agora, o negócio é... A pergunta é... Depois que nós verificamos estas coisas, que Cristo está vindo por sua noiva, depois que nós verificamos, depois que nós ouvimos, depois que nós entendemos, cremos que Jesus está voltando para levar um povo, para levar a sua noiva, que Cristo está vindo por sua noiva, agora, como nós entramos nesta noiva? É uma pergunta. O profeta diz, o negócio é, como nós entramos nesta noiva? Essa é a questão. Muitos dizem, una-se a nossa igreja. Una-se a nossa congregação, porque a nossa é a única. É a única que está certa. É a única que vai para o céu. Una-se a nossa congregação. E um deles quer um certo tipo de batismo. Tem que ser batizado para diante, para trás, tem que ser batizado de bruços, outro tem que ser batizado de costa, né? São os pormenores que as denominações têm criado. Um diz que tem que fazer isso, outro diz que tem que fazer aquilo, outro diz que tem que fazer aquilo, quando o caminho é um só para ir ao céu. E esse caminho é Jesus. E Jesus é a palavra. Amém. Você se sente seguro, porque você está na palavra. Então, una-se a nossa congregação, um deles quer um certo tipo de batismo, um quer fazer isto ou aquilo, e um disse, você tem que falar em línguas, ou não o recebeu. Meu Deus. Agora, amados, eu penso que em muitos de nós há essa interrogação, há essa pergunta: será que eu o recebi? Porque está dizendo aqui, um diz assim, ó, você tem que falar em línguas, ou não o recebeu. Então eu penso que muitos têm essa pergunta, será que eu o recebi? Nós lemos naquela mensagem as 5 identificações da Igreja do Deus Vivo. Aquela irmã que tinha aquela preocupação, não é? Tenho eu recebido o Espírito Santo ou não? Porque nós sabemos que falar em línguas não é a evidência. Profetizar não é a evidência. Expulsar demônios não é a evidência que a pessoa tem o Espírito Santo. As pessoas podem fazer estas coisas sem ter o Espírito Santo. Então a irmã tinha essa pergunta, tenho eu recebido ou não? E ela estava preocupada, trabalhando, e sentou lá no sofá, encostou e de repente passou numa madorna e teve aquele sonho daquela pedra caixa lá no tipo da montanha, né? No topo da montanha, e aquela pessoa com um balde carregando água e despejando dentro daquela caixa. Estão lembrados disso?
Então eu penso que muitos, ou pelo menos alguns, têm essa pergunta: tenho ou não recebido o Espírito Santo? Então o profeta continua dizendo. O outro disse: você não tem que falar em línguas. Um diz que você tem que falar em línguas ou então não receber. O outro diz: você não tem que falar em língua. E esse diz: você tem que dançar no Espírito. Tem que ser fervoroso, sair dançando aí, né? Meu Deus. Quanta confusão, né? E esse diz: você tem que gritar. E esse diz: você tem que ter uma sensação. Olha, o profeta diz: tudo está bem. E então, ainda assim, está tudo errado. Não é falar em línguas, não é deixar de falar em língua, não é gritar, não é dançar no espírito, não é ter uma sensação. É claro que todos nós nos emocionamos, nós não estamos mortos, não é? Mas há uma verdade. Tem que haver uma resposta para uma pergunta que é a verdade. E se é uma pergunta bíblica, tem que haver uma resposta bíblica. Então, amados, nós lemos... deixa eu ver, eu fiz confusão aqui. E eu vou ler isso aqui, para não ficar somente em minha palavra, né? Senão lê só o livrinho do profeta lá, não lê mais a Bíblia, né? Aos Romanos, no capítulo 11 e o versículo 19. Você não precisa abrir sua Bíblia, simplesmente ouça. O apóstolo São Paulo dizendo: porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Então, falar em línguas, profetizar, expulsar demônios e todas essas coisas são dons que o Espírito Santo dá para a igreja. E as pessoas podem receber estes dons. Veja bem, porque os dons e a vocação de Deus, são sem arrependimento. As pessoas podem receber esses dons sem mesmo arrepender de seus pecados e serem batizados no batismo bíblico, que é no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para perdão dos mesmos. Eles podem receber esses dons. Então, estas coisas, esses dons, não é evidência de que a pessoa tem o Espírito Santo. Aqui no Salmo 68 e o versículo 18, vejamos o que está escrito. Tu subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro, recebeste dons para os homens e até para os rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse entre eles. Então, qual é a evidência, irmão Brana? Falar em línguas não é evidência, profetizar não é evidência, orar e ver os enfermos sendo curados não é evidência. Então, qual é a evidência? Como saberei eu? Então o profeta diz: como poderia um homem, ou uma mulher, ou um filho de Deus, que nasceu do Espírito de Deus, nasceu de novo, não é isso? Como pode negar a palavra de Deus? Quando o próprio Deus a interpreta e diz: é isto, eu prometi isto e aqui está, mostrando simplesmente tão claro quanto possa. Ora, eles não estão destinados para ver isto. Eles não estão destinados para ver isto. Agora vem em minha mente uma outra escritura aqui. Aonde, Berto?
São Mateus 13. Graças a Deus que o computador funcionou. São Mateus 13, verso 10 a seguir. E acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: por que lhes falas por parábolas? Perguntaram a Jesus, né? Por que lhes falas por parábolas? E ele respondendo disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, e vendo, vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Então, aquele que tem, lhe será dado e terá com abundância, e aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Não é argumento do pastor Albertini nem de William Branham. Isso é o Senhor Jesus Cristo, falando com aqueles religiosos dos seus dias. Então o profeta está mostrando, né? Como pode um homem, uma mulher, um filho de Deus que nasceu do Espírito de Deus, negar a palavra de Deus? Se tem o Espírito Santo, como pode negar a palavra que o próprio Espírito Santo escreveu? Não é isso? Então a evidência de que temos o Espírito Santo é que nós alcançamos a revelação da palavra. Coisas que são enigmas, mistérios, misteriosos, porém Deus tem nos revelado. Amém. Como poderia um homem, uma mulher, um filho de Deus que nasceu do Espírito de Deus negar a palavra de Deus? Quando o próprio Deus a interpreta e diz: é isto, eu prometi isto e aqui está. Então, amados, vamos parar um pouquinho mais aqui para não ficar uma coisa embaraçosa, né? Olha, a Bíblia nos diz que no dia de Pentecostes, Pedro e os demais estavam cheios do Espírito Santo. E então, quando a multidão aproximaram-se, porque foram atraídos por aquele acontecimento, e ouviram aqueles homens indoutos falando na língua em que eles foram criados, tiveram que ser convencidos de que havia algo de sobrenatural acontecendo. Então Pedro pregou aquele sermão, né, mostrando para eles. A Bíblia diz que Pedro, pondo-se em pé juntamente com os 11, pregou aquele sermão e, concluindo, ele disse: saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, a este Jesus que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Amém. Tiveram o coração compungido e perguntaram: o que faremos, varões e irmãos? Quem sabe, pensando, já que praticamos tão grande barbaridade, o que é que nós podemos fazer? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. E acrescentou, dizendo: recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vós, para vossos filhos,
para todos que estão longe, tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, Pedro testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Amém. E naquele dia, agregaram-se quase 3.000 almas e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então eu pergunto, essas pessoas que dizem que estão cheias do Espírito Santo, por que não podem ver isto? Que o Espírito Santo deu essa ordem para serem batizadas no nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados. Como que eles continuam agarrados aí na doutrina da igreja, crendo num batismo trinitariano, né? De Pai, Filho e Espírito Santo. Então eu pergunto, quem tem o Espírito Santo? É nós ou eles? Então nós estamos seguros, estamos certos que nós estamos no caminho certo. E se estamos no caminho certo, nós chegaremos, né, no nosso destino desejado. Amém. Então, como entramos neste corpo? 1 Coríntios 12. Todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, por um batismo do Espírito Santo. Isso, se você quiser anotar isso, é 1 Coríntios 12, versículo 13. Por um Espírito todos nós somos batizados. E o Espírito é a vida de Cristo, está certo? O Espírito é a vida de Cristo. A congregação diz amém. A vida de Cristo e a vida de qualquer semente. O quê? Ele foi a palavra semente. Então traz a semente à vida. Você entende? Se essa vida encontra-se na semente, olha, essa semente é a palavra. E esta semente, a palavra, foi semeada no seu coração. Então, se a vida encontra-se na semente, este batismo do Espírito Santo vem sobre ela, sobre a vida que está em você, sobre esta semente que é a palavra. Então, a vida vem sobre ela. O batismo do Espírito Santo está destinado a trazer a vida a esta semente. Amém. Irmão Brana mostra que esteve com um amigo que era um plantador de frutas cítricas. E o irmão mostrou para ele uma laranjeira. E aquela laranjeira estava produzindo limão, tangerina, pocã. Ele diz aqui toranja, eu nem conheço isso, toranja. Que são todas frutas cítricas que estavam enxertadas naquela laranjeira. Então o irmão Brana ficou olhando assim, disse, espera um pouco, irmão, então no ano que vem, no próximo ano, todas elas vão produzir laranja? O irmão disse, não, cada um vai produzir segundo a sua espécie. O galho de limão que está enxertado ali vai produzir limão. O galho da tangerina que está enxertado ali no tronco da laranjeira vai produzir tangerina. E assim sucessivamente. Mas quando vier um broto original do próprio tronco, então se dará laranja outra vez. Amém. Vamos dizer, esse tronco é o Senhor Jesus Cristo. Ele é a videira, a palavra. Aleluia. Então, amados, foi enxertado aí muitos dessas denominações, essas religiões cítricas.
E aí nós vemos, então, cada uma produzindo segundo a sua espécie. Eu não vou ler para nós ganhar tempo aqui. Não é isso? As assembleias de Deus produzindo assembleanos. Não é isso? A Igreja Batista produzindo batistas. Cada uma produzindo a sua espécie. Mas quando vier um broto original, aleluia, a restauração da palavra, da doutrina apostólica, produzirá então frutos originais. Irmão Brana fala sobre isso na mensagem A Restauração da Árvore Noiva, que a semente que caiu na terra brotou com Lutero, depois ela foi podada, comida pela lagarta, e o que sobrou da lagarta o gafanhoto comeu, o que sobrou do gafanhoto o pulgão comeu, ou melhor, a locusta comeu, e o que sobrou da locusta o pulgão comeu. Mas Deus prometeu, dizendo, eu restituirei novamente. E nós estamos vivendo nesse tempo dessa restauração. Oh, amado, você se sente seguro? Eu disse, né? É algo para trazer para nós segurança. Agora, no parágrafo 99, Jesus disse assim, ou melhor, o profeta disse, Jesus quer fruto para si mesmo. Jesus quer fruto para si mesmo. Sua esposa, que é sua igreja, sua noiva, sua esposa deve produzir o tipo de filhos que ele é. Está entendendo? Porque se um assembleano, ou melhor, se a assembleia produz um assembleano, e etc, 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 então, digamos assim, se estamos de volta ao original, esta mensagem restauradora, precursora da segunda vinda do Senhor, ela tem que produzir fruto de si mesma. Por isso o profeta está dizendo que a noiva, ela tem que ser a palavra. Eu tenho aqui uma extra, não é? E eu gosto de me firmar nisso aqui. Estou com uma perguntas e resposta número 3, onde o irmão Brana nos diz assim. Agora recordem, nós não somos a palavra, mas nós somos a palavra. Nós não somos a palavra, mas nós somos a palavra. E ele diz, você compreendeu isto? Não, irmão Brana, eu não compreendi. Então você vai compreender. Jesus não era Deus, mas ele era Deus. Aleluia. É dessa mesma forma que nós não somos a palavra e somos a palavra. Jesus não era Deus, mas ao mesmo tempo ele era Deus. É onde os trinitarianos ficam, rapaz, cambaleando de um lado para o outro. Ficam embriagados, é verdade. Porque não tem a revelação. Então Jesus chorou como um homem. Mas quando chegou junto à sepultura do defunto Lázaro, já de 4 dias, ele simplesmente chamou e o defunto ressuscitou. Então lá era um homem chorão, porém agora aqui era Deus falando, o autor da vida. Então nós não somos a palavra, mas nós somos a palavra. Jesus não era Deus, mas ele era Deus. Ele era um homem e ainda ele era Deus. Ele podia chorar e ainda podia ressuscitar um morto. Ele podia chorar por um homem que estava morto e ressuscitá-lo outra vez. Ele era Jeová Jireh, Jeová Rafa, Jeová Manassés. Ele era Jeová completamente. Ele era Jeová e ainda assim ele era um homem. Ele possuía a terra, ele foi o Criador.
ele fez a terra, porém não tinha um lugar para reclinar a sua cabeça. Foi o que ele disse naquele dia daquela chuva, aquela tempestade. Senhor, nós iremos juntamente contigo para a sua casa. As raposas têm os seus covis, as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, sendo ele o Criador de todas as coisas. Ele possuía a terra, ele fez a terra, e não tinha um lugar para reclinar sua cabeça. Ele disse: os pássaros que eu fiz têm os seus ninhos, e eu não tenho lugar para reclinar minha cabeça. As raposas que eu criei têm os seus covis no chão, e eu nem mesmo tenho para ser enterrado. Teve que tomar uma sepultura emprestada para ser enterrado. Sendo ele o Criador do mundo, teve que tomar um ventre emprestado para nascer. Meu Deus! E eu e você? Quem somos nós? O profeta disse: é isto certo? Ele teve que usar uma sepultura emprestada para ser enterrado. Ele criou um ventre que estava numa mulher e não tinha nenhum ventre para nascer. Ele teve que tomar emprestado um ventre. Ele criou a terra e não tinha nenhum lugar para ser enterrado. Lhe foi emprestado um buraco no chão para ser enterrado. José de Arimateia se encarregou disto. Bem? Eles tiveram que alugar um lugar, mesmo ele sendo Deus, provando que ele era Deus. Agora você compreende? Nós não somos os Messias, ou melhor dizendo, não somos o Messias, mas nós somos os Messias. Não aquele Jesus, ele é o nosso Pai. Somos simplesmente ungidos com o seu Espírito. E esta é a razão que sua vida, aquilo apanha as pessoas, vem? Se você não se assenta e pensa nisto, isto leva pessoas a crerem. Bem, este sujeito seria o Messias. Agora, claro que ele é. Poderia ser este aqui, ambos são, vem? Bem, como pode haver dois deles, vem? Há milhares deles. Mas você vê, a sua vida foi separada no dia de Pentecostes, e quando aquela coluna de fogo desceu, ela separou como línguas e ficou em cima de cada um deles. Deus dividindo a si mesmo entre o seu povo, porque a igreja e Cristo são um. Amém. Então, se Deus está em você, caminhando através de seus pés, vendo, enxergando através de seus olhos, ouvindo através de seus ouvidos, e Ele quer falar através de seus lábios. Agora, não é tudo que você fala que Deus está falando. Por isso tem que orar, tem que vigiar, tem que medir tudo com a palavra. Porque a sua palavra, como um filho de Deus ou uma filha de Deus, isso tem peso. Isso tem peso. Se aquela mãe fala: essa menina aí não vai dar nada, não. A mãe não vai dar nada mesmo. Pois a mãe está desejando isso, está alvejando isso. Se o pai faz a mesma coisa com o filho, não vai dar nada mesmo. Então deve medir tudo o que vai se falar, porque você é um Deus amador aqui na terra. Amém. Estão gostando?
Isso é mel na rocha, né? Deixa eu saltar alguma coisa aqui. Agora sabemos se estamos nessa última era ou não. Agora nós verificamos se abrimos lá em Gênesis por volta do capítulo 5. Você também pode abrir em Lucas e verificar que Enoque foi o sétimo depois de Noé. Ele está se referindo a Adão, porém ele colocou Noé. Aí pega a semente da serpente, porque se Caim foi filho de Abel, então ele foi o oitavo. Ele quer dizer, se Caim foi filho de Adão, então Enoque foi o oitavo, está vendo? Porém, parte alguma na Bíblia diz que Caim foi filho de Abel. Ou Caim foi filho de Adão. Coitado do irmão Morão, estava meio embaraçado aqui. Porque isso, a Bíblia disse, ele foi daquele maligno. A Escritura diz que não como Caim, que era do maligno. Então Caim não era filho de Adão, porque Adão era um filho de Deus. Então, a Bíblia não podia chamar Adão de maligno. A coisa está bem clara, né? Bem clara. Mas vamos chegar no ponto que nós gostaríamos ou gostamos de chegar. Então agora nós encontramos aqui que Enoque foi o sétimo depois de Noé, Adão, né? O que foi um tipo das eras da igreja. 7, né? Éfeso, Pérgamo, Esmirna, Tiatira, Filadélfia, Laodiceia, ou melhor, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Todos os demais. Então, contando lá Adão, depois de Adão não veio Abel porque morreu, né? Não veio Caim porque não era filho de Adão, então conta-se Adão, depois de Adão veio Sete, depois de Sete veio Enos, e assim sucessivamente, você vai ver que Enoque foi o sétimo. Se Caim estivesse na genealogia de Adão, então Enoque seria o oitavo. Mas Enoque foi o sétimo, que é um tipo das eras da igreja. Então o que foi que aconteceu com Enoque? Enoque foi transladado, ele não provou a morte. A Bíblia diz que ele saiu uma tarde para dar um passeio com Deus e nunca mais voltou. Deus o tomou para si. Então ele era o sétimo tipo da sétima era da igreja. Quando se dará o arrebatamento, é o que nós estamos esperando. Então ele continua dizendo, agora nós encontramos aqui que Enoque foi o sétimo depois de Noé, que foi um tipo das eras da igreja. Agora todos os demais 6 homens antes dele morreram. Porém, Enoque foi transladado. Enoque foi arrebatado, o sétimo, mostrando que é a sétima era da igreja que recebe o arrebatamento. Amém. Agora, não há dúvida, nós estamos na sétima era da igreja. Todos nós sabemos disso. Agora é a sétima era da igreja que recebe o arrebatamento. Todos os outros 6 morreram, porém Enoque foi transladado. Por quê? Ele não foi achado. Deus o tomou. Porém Enoque arrebatado foi um tipo de todos os demais que morreram. Porém, vou voltar aqui, porém Enoque arrebatado foi um tipo de todos os demais que morreram.
porém a noiva do tempo do fim será chamada para fora. Amém. O arrebatar sem morte será chamada da 7ª era da igreja. Aqui estamos agora testificando daquela era. Oh, que coisa! Vamos cavar agora. Vamos cavar bem fundo. Amém. Nós vamos parar aqui. Bom, amados, lembrando que nós não estamos deitados em um berço esplêndido, numa cama bem fofinha, ou mesmo numa rede, numa sombra bem atraente, e sonhando. E tem sonho que é tão bom, né? Aí quando você acorda, fala, por que eu acordei? Mas estava tão bom, eu tenho que sonhar mais um pouquinho. Mas nós não estamos sonhando, não. Isso é a realidade. Vamos nos preparar. Vamos cavar bem profundo, como disse o profeta. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Você está de posse disto. Amém. Não olhe para si mesmo, não. Não fique olhando para o seu ego. Fique olhando para a sua natureza, seu temperamento. Não é isso, não. Olhe para Cristo. Amém. Porque a escolha foi dele, não foi sua. A escolha foi dele. E ele não comete erros. Ele não comete equívoco. Se você alcançou a revelação destas bênçãos de Deus, então esteja certo de que Ele te ama e que Ele quer te levar para a glória, quer te colocar ali na ceia das bodas do Cordeiro. Bondoso Deus, ajuda, Pai, a nossa fé. Não nos deixe ficarmos envolvidos, sermos atraídos e ficarmos parafusados com as coisas deste mundo. Mas ajude-nos a viver uma vida em liberdade, uma liberdade no Senhor, uma liberdade no Espírito Santo. E quando o diabo se aproximar, dizendo, olha, você está com uma doença incurável, você vai morrer dentro de pouco tempo, que isso não venha nos fazer nem um pouquinho de dano, porque morrer ou viver é a mesma coisa. O que importa é estarmos em Cristo. Não deixe que o inimigo venha roubar a nossa paz. Oh Deus, e ajude-nos a crucificar a nós mesmos, colocar a nossa vida no altar do Senhor. Não ficar olhando para o nosso ego, para a razão, mas ficar olhando para o Senhor Jesus Cristo. Sê conosco, Pai, no decorrer deste dia, o nosso culto logo mais com os teus filhos ali em Ubiratã. Leva-nos em paz, guardando-nos de todos os perigos nessas estradas violentas, e que possamos ir e voltar em paz e continuarmos na nossa vida cristã, aguardando a vinda do Senhor. Abençoe estas irmãs, filhas do Senhor. Abençoe esses amados irmãos. Abençoe nossos jovens aqui na igreja, Pai. Que cada um tenha a graça e a misericórdia de Ti, para andar em Sua presença e ser perfeito, como o Senhor disse a Abraão, Abraão, anda em minha presença e ser perfeito. Nós te pedimos no nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém.